Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela BCC Television ou BCC Television e que sempre, com um firme propósito, leva até vocês um programa de elevado teor cultural e, na medida do possível, um bom entretenimento. Antes de passar para o meu amigo, faço questão de dizer que é meu amigo de longa data, o Paulo Adair, uma pessoa expert em impressão digital, além de tudo um editor da revista Publish. Eu quero agradecer os trabalhos da Betânia, do Márcio, da Luciana, que sem eles, como eu faço questão de enfatizar, nós não estaríamos aí nas suas ferramentas midiáticas. Agradeço também, de maneira também enfática, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, aportado em Portugal, Lisboa, nos abre as portas de todo o universo lusófono, que por sinal nos dá uma audiência, além de muito grande, extremamente qualificada. Então aqui, como eu disse a vocês, ao meu lado direito, Paulo Adair, que é iniciante de engenharia. Iniciante. É um bom termo. O editor da revista Publishing, muito importante, por sinal, eu acho que em termos nacionais ou da América Latina, provavelmente seja a mais importante, ou a que melhor penetração de mercado. Eu acho que é a que teve uma melhor penetração. É por aí, né? Já foi considerada, e ainda é por muitos, a Bíblia das Artes Gráficas. Há quantos anos existe a Publishing? Estamos comemorando 25 anos agora. Pretendemos fazer uma festinha no começo do ano para comemorar essa passagem. Se você falar 25 anos e dizer, ao invés disso, dizer um quarto de século, parece que fica mais pesado. O problema é que eu estava lá no começo, então eu não gosto muito de realçar essa questão secular. Você estava lá desde o começo? Sim. Nós estamos como colaboradores da revista. Eu era colaborador da Nova Eletrônica antes disso. Perfeito. Da revista Beats, né, que era também do grupo Prológica. E por conta disso, quando a Publish veio para o Brasil, eu fui convidado, um dos primeiros colaboradores a ser convidado a trabalhar com ela. Puxa, então você acompanhou todo. Então a nossa amizade, minha e sua amizade, me ajudou a estar na Publish desde o começo. Você me deve. Eu não quero revelar a sua idade, mas. Não, mas pode. Eu estou na casa dos 70, tudo bem. É 70 e não consegue. Mais ou menos. Eu estou entrando nessa fase. Não, 70 e muito bem vividos, por sinal. Sim. Escuta, então você é um expert em área de segurança? Sim. Trabalhamos há 25, impressão digital? 24, 25 anos na área de impressão, especificamente na área de segurança. E como eu estava dizendo para vocês, o assunto, a priori, parece árido, muito empresarial, muito comercial, mas de extrema utilidade. Eu aconselho vocês a participarem efetivamente com bastante enlevo, porque as informações que ele nos trará, e você fique à vontade para dizer o que você bem entender, com todo convidado fica, porque realmente a tua atividade, apesar de não ser uma atividade que todo mundo não está na boca das pessoas, mas está no bolso, na mão de alguma pessoa em algum momento da vida. Todo motorista depende de uma carteira de habilitação. O teu livro, Segurança da Impressão Digital, ainda está vigorando pelo mercado. Sim. Está circulando. Fizemos o Pelo Scortese, né? Fizemos o relançamento dele agora na Bienal do Livro. Fizemos uma tarde de assinaturas, né, de autógrafos, de autógrafos. Eu estou influenciado pela revista, que a revista tem as... E está sempre querendo faturar. Assinatura significa faturamento, não é, senhora? É isso aí. É bem isso. Eu estou um pouco influenciado pela edição da revista, mas é autógrafo. A gente fez uma tarde de autógrafo lá, foi um sucesso durante a Bienal. Não, e é um livro um livro pequeno. Ele está esgotado. Mas de muita... Nós percebemos isso durante a tarde de autógrafo, porque ele tinha esgotado, a nossa edição se esgotou. Quer dizer, deixou de faturar, literalmente. Deixou de faturar, né? Escuta, bom, quanto tempo de estrada você já falou? Mais de 25 anos? Na área editorial, que por coincidência foi quando nos conhecemos lá na Editele, no Grupo Prológica, 1982, então são 34 anos.
especificamente na área de impressão digital, aí com segurança, com esse foco, com esse viés de segurança, há 25 anos. Legal. Coincidentemente, quando eu comecei a colaborar com a Publish. E é interessante como tudo é muito circunstancial, né? Uma coisa acaba levando. Sim. O que significa que a tua reputação é boa. Eu sempre quis ser arquiteto. Senão... Eu sempre quis ser arquiteto. Arquiteto? Eu sempre quis ser arquiteto. Quando eu fui fazer a inscrição na Escola Técnica Federal para o curso de edificações, eu tinha 15 anos, 14 anos, eu tinha certeza que eu ia fazer edificações. Por algum motivo que até hoje eu não consigo explicar para mim mesmo, eu me inscrevi no curso de eletrotécnica e comecei a me apaixonar por eletrônica. Aí fiz engenharia eletrônica. Mas será que não é por causa da engenharia época? Eletrônica fui para a área editorial porque eu escrevia manuais de computadores pessoais lá na Prológica. Então me apaixonei não pelos computadores ou pela eletrônica, que é o que era o meu métier na época. Acabei me apaixonando pelo processo editorial, por comunicar a informação, por escrever, principalmente por escrever. Escrever o manual é uma arte. Eu aprendi a escrever a palavra necessidade quando eu tinha 30 anos, cara. É incrível. E depois me tornei um escritor, me tornei um editor, me tornei um... Não sabe escrever necessidade? O que se precisa? Pronto, está acabado. Escuta, Paulo, o que significa efetivamente segurança e impressão digital? Sim. Que você batalhou nisso e você hoje é um dos próceres dessa expertise. Vamos fatiar a resposta, né? Como diria o Lewandowski. Tá? Pelo amor de Deus, não vem com baixaria aqui não, hein? Bom, eu ia fazer uma referência a Jack o Estripador, mas não sei por que eu pensei no Eu prefiro. É mais honesto. Vamos lá. Mas fatiando a resposta é a seguinte: impressão digital em si é você conseguir uma saída física, um resultado físico, um material físico que represente uma informação que está no meio digital, que está em sinais, em bits e bytes eletrônicos, está armazenado em algum lugar. Você precisa transportar isso para o mundo real, né? Fazer a consubstanciação, né? A realização dessa informação. Então você consegue um impresso, que nós chamamos de impresso. Esse salto do mundo virtual para o mundo real, em alguns casos, ele é um salto crítico e pode acontecer dessa informação real, dessa informação que foi impressa, não representar o valor que ela tinha virtual. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da CNH, né? A habilitação, a autorização para alguém dirigir. É uma coisa muito mais valiosa do que o próprio papel que está impresso a carteira de habilitação, certo? Você está dando uma autorização para alguém dirigir uma máquina que pode ferir outras pessoas, uma máquina que vai transportar outras pessoas, uma máquina que vai transportar bens e propriedades. Então, o valor desse impresso ele é muito superior a simplesmente um dado digital etéreo. É o seu conteúdo, exatamente, é o que nós chamamos de seu valor, é o valor do documento. Nesse momento, para fazer essa transição, então, você tem que tomar uma série de cuidados para que você consiga garantir que esse valor está bem representado, está honestamente representado, que ele realmente está valendo o que ele se propõe a valer. Que aquilo é uma realidade, que não foi fraudado, não foi utilizado de forma errada, não está impreciso, né? E todo esse conjunto de valor que você agrega a essa informação que vai ser utilizada. Por exemplo, um diploma de um médico, né? Se você fizer um processo falho onde qualquer um pode imprimir um diploma, né? Eu posso me dar um diploma sem ter estudado na faculdade, e aí não tem segurança nenhuma essa impressão digital, apesar de eu ter criado esses dados digitalmente, mas não tinha nenhum valor intrínseco nesses dados, era um dado falso. Então a segurança na impressão digital é isso, é uma forma de você conseguir garantir que o valor da informação original digital seja transportado para o mundo real no impresso. Basicamente isso. Você deve ter assistido, tem um filme com aquele sujeito que... não é Brad Pitt, é que um autor americano. Sim. Que, por sinal, ganhou o Oscar aí.
depois de tantas vezes que... sim, foi o Leonardo DiCaprio, e Tom Hanks, agarre-me se puder, né? Prenda-me se puder, alguma coisa assim. E aquilo é uma história real, é uma história real, inclusive o personagem principal hoje já é falecido, mas ele se tornou o diretor do FBI para impressos de segurança. Ele criou um departamento, né, que era o check department, era o departamento para cheques, especificamente para fraudes bancárias, mas que hoje as técnicas dele, as técnicas de aferição e de laudo, né, que ele desenvolveu para fazer laudos técnicos, é muito usado pelos CSIs da vida aí, na área de documentação. Na área que nós chamamos hoje, uma área específica, que é documentoscopia. E o Brasil, como é que está nisso? Muito bem, o Brasil está muito bem. O Brasil está muito bem, tem excelentes empresas para fazer impressão de segurança, para fazer impressão com segurança. Originalmente eram apenas 5, hoje já tem bem mais do que isso. Durante o regime militar se instalou muitas dessas empresas aqui. Por exemplo, até o regime militar, a nossa moeda era feita pela Thomas de la Rue, que era uma empresa internacional, multinacional, não era feita aqui no Brasil. A Casa da Moeda, ela comprou os equipamentos e absorveu a tecnologia da Thomas de la Rue, e aí criou-se a Casa da Moeda. Isso foi durante o regime militar. E aí, hoje, e depois disso surgiram mais 4 empresas que foram homologadas, porque basicamente, tanto em cheque quanto em numismática, em dinheiro... numismática é dinheiro? Numismática é mais do que dinheiro, mas basicamente, numismática é o conjunto todo de valor, né? Pode ser selos, pode ser uma série de outras coisas. Mas tudo que ofere algum valor, tem algum valor financeiro agregado, né? Então não é só dinheiro que é assim. Antigamente o selo. Hoje a gente quase não usa o selo porque não usa mais correios também, né? É uma pena, né? É tão bonito, né? Exatamente. A filatelia é uma coisa linda. Filatelia, exatamente. E esses valores não, essas moedas em papel, esses valores em papel, eles usavam uma técnica específica, que era a calcografia, ou o entalho, como se fala internacionalmente. A calcografia é uma técnica especial de gráfica, de impressão. Ela utiliza uma pressão muito forte para você pressionar a tinta para que ela entre dentro da fibra do papel. Tá? E essa tinta ela tem uma característica especial, que é o que a gente chama de giz. Ela tem a marca de giz. O que quer dizer isso? Ela não seca. Pode passar 100 anos e ela não vai secar totalmente. Você pega uma moeda, um papel moeda, um dólar, uma nota de dólar, uma nota internacional, uma mesma nota brasileira, e você dá uma esfregada nela, vai sempre sair tinta. E quando sai a tinta, significa que é um dos itens de segurança que garantem que você tem um dinheiro verdadeiro. Quando sai a tinta? Quando sai uma marca da tinta. Olha. Sai a marca daquela cor específica, para cada dinheiro tem uma cor. O dólar é o verde e por aí vai. Então esse sistema calcográfico, esse sistema de pressão, ele injeta a tinta entre as fibras e aquilo fica lá para sempre. Até que a nota se lave. O tempo de vida útil, apesar de que o tempo de vida útil de moedas não é séculos, né? Apesar de elas durarem. Sim, porque se renova. O Banco Central sempre se propõe a fazer uma renovação a cada 20, 30 anos. De todo o meio circulante, mas essa técnica era feita por máquinas especiais e a fabricação dessas máquinas especiais, que eram as máquinas calcográficas, era e ainda é controlada pelo governo, e o governo autoriza uma empresa a usar esse tipo de equipamento. Então, só existiam 5 inicialmente aqui no Brasil autorizados. Depois aumentou, hoje já tem bem mais, e hoje a calcografia já não é mais um item de segurança tão imprescindível, né? Então, existem muitas empresas que não fazem impressão com calcografia, mas são consideradas gráficas de segurança. Você mencionou agora o lance da renovação das moedas a cada 20 anos e tal. Sim. Essa renovação nossa, porque nos outros países não acontece muito isso. Essa, que eu saiba, mas eu posso estar errado. Sim. Essa renovação que nós temos aqui é em função do quê?
De inflação ou de um aspecto de segurança maior? Não. Desde o Plano Real a gente não tem mais a renovação por perda de valor, por perda de Então por que tem que nominal? mudar toda hora isso? Porque é papel, porque se perde. Não é que tem que mudar, não muda. Não muda. Alguns países nunca mudaram. Então, mas por que eu estou enfocando o nosso? Por que nós temos que mudar? Muda por estabilidades econômicas, por frequência? questões econômicas. Por questões econômicas. Você perde valor, você perde muito valor. Não você é para ganhar uma graninha extra. Você começa a ter nota de 500 mil cruzeiros, você precisa fazer alguma coisa. Sim, claro. No próximo ano essa nota vai valer Mas menos. veja só, quantos anos faz que nós não temos mais uma inflação? Desde o Plano Real, em 94. 94. Desde 94. São já 22 anos. Quantas alterações nós já tivemos na impressão do papel? Tamanho, cor, papai, vai por aí. Eu não gostaria de entrar. Eu não gostaria de entrar. É uma pergunta sacana essa, né? Eu não gostaria de entrar no porquê se muda tanto o design da nota. Mas eu posso lhe falar na parte de segurança. Toda mudança que nós tivemos nos últimos 20 anos, eu diria até que em termos de design também antes, foi no sentido de melhorar a segurança. Por exemplo, microletras não existiam há 30 ou 40 anos nas moedas, né? As microletras que são utilizadas, que é um dos itens de segurança. Por exemplo, o fio, né? Aquele fio metálico que tem dentro da fibra do papel, que é utilizado em algumas moedas, algumas notas de maior valor, também não era utilizado no começo. Hoje ele é usado, inclusive, para fazer leituras automáticas, em máquinas automáticas. Isso obstacula a fraude. Isso diminui a fraude, isso dificulta a fraude. Você usou o termo dificulta, não quer dizer que... Não, você nunca elimina a fraude. Em primeiro lugar, na verdade é o seguinte, se a fraude deixasse de existir, 2 pessoas perderiam o emprego, né? O fraudador e o fraudador... Você acabou de dizer que fraudador é emprego agora. Mas acaba sendo. Claro, acaba sendo. Dois ficam sem, né? A gente combate para ficar, mas a gente precisa ter gente para combatê-lo. E essa pessoa também perderia se acabasse as fraudes. Sim, mas então o pessoal não se esforça muito para combater a fraude, vamos deixar sempre uma porta aberta? Não é isso. Sim. Como qualquer coisa, qualquer tecnologia, quando você inventa um processo para dificultar, tá? E eu cito isso no meu livro, quando você inventa um processo, cria uma nova forma para tentar evitar que o fraudador tenha sucesso, o que você está tentando fazer não é evitar que ele faça, que ele consiga reproduzir essa técnica. Você está tentando fazer com que o custo dele fazer a fraude fique inviável economicamente. Você tenta inviabilizar o negócio dele, né? Então, quando você tenta fazer um processo de segurança, a sua intenção sempre é inviabilizar economicamente. Fica tão difícil fraudar que o cara vai fazer outra coisa. Ele não vai querer mexer com aquele impresso. É como assaltar automóveis na rua, né? É como roubar carros na rua. Você vai roubar o carro que está mais fácil de roubar. Mais à mão, né? Aquele carro que tem um monte de itens de segurança, você evita. Fala, não, isso daqui não está dando sopa, vamos tentar um outro lá que está mais fácil. A mesma coisa na impressão de segurança. A impressão de segurança visa realmente espantar o falsário. Dificultar só. Espantar. Impedir acho que nunca vai, né? Ele sempre consegue. Sempre tem antítese. Por exemplo, o cheque sempre foi considerado muito seguro. Na década de 90 era considerado seguríssimo. Quando a gente começou a usar a impressão digital com aquelas impressoras específicas que tinham um toner magnetizado, que era impossível de você conseguir no mercado o toner para poder imprimir os cheques, né, colocar o nome da pessoa, o número da conta e tudo mais, a gente achava impossível, né, impossível que se fraudasse. Impossível, vírgula, naquele momento. Naquele momento nós achávamos... Foi o que eu disse, naquele momento nós achávamos impossível. De repente, a gente descobriu que o cara colocava no freezer um talão de cheque e depois ele raspava o toner, porque o toner... é tão simples, hein? O toner super congelado raspava. Ficava um pouco ainda, ficava uma certa sujeira. Sim, mas o incauto recebe. Mas o incauto não percebe esses detalhes, essas sutilezas. Perfeito. Né? E era uma coisa tão boba de se fazer,
né? Aí mudou-se a composição do É a toner. cabeça do cara que bola o negócio. Não, mas aí mudou-se a composição do toner e o toner de segunda geração, vamos dizer assim, já não sofria mais Mas também esse por problema. tempo limitado, naturalmente. Não, e aí, a partir daí já se inventaram. Eu não vou ficar dizendo aqui como é que se faz para limpar Aliás, cheque. aproveitando, você vai ficar dizendo, então é claro que o nosso programa é finito, mas e muito curto, infelizmente. Uhum. Existe uma maneira dos speakinautas se comunicarem contigo, tipo um blog, um site? Sim, através da revista Publish. Por favor, pode entrar lá em www.publish.com.br. Publishing. Publish de publicar. Publish. SH no final. É PUBLISH.com.br. Inclusive, Publish, o nosso logotipo tem um ponto de exclamação, né? O que não tem no site. O site não tem um ponto de exclamação. Que as pessoas podem se comunicar contigo? Pode comunicar, pode entrar em contato com a gente lá. Perfeito. Vou te fazer uma perguntinha sacana, rapidinho, hein? Vamos que lá. agora o tempo já está escoando. Sim. Vamos lá. O que torna um impresso mais seguro que outro? Existe isso? A quantidade... Impresso ou documento, desculpe. Sim, mas vamos considerar como impresso, né? A quantidade de itens de segurança divulgados. Tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer é o seguinte, a gente costuma dizer que existe uma pirâmide de segurança, de alcance da segurança. Então, por exemplo, a gente sabe que as notas de dinheiro, elas têm, sei lá, 15 itens de segurança. As pessoas conhecem os itens mais comuns, né? Você põe contra a luz, vê que o desenho da frente bate com o desenho do fundo. Tem aquele negocinho que põe a luz. Tem o da luz, tem o ultravioleta. Ou seja, você conhece os itens mais simples. Os feirantes raspam. Raspa. Mas quando ele raspa é para saber se sai a tinta. Quando ele raspa... Eu achei, sabe, olha que ignorância, eu achava que era o inverso, se sai tinta é falso. Não, tem que sair a tinta da cor certa, não é só sair tinta. Fantástico. Tá? E ele tem uma série de coisas. Então tem vários itens que não são divulgados para todo mundo. Tá? E é nesse momento que você começa a dificultar a fraude. Porque dependendo do nível em que você vai fazer a análise de segurança, você sabe de um determinado item a mais. E aí você já vê um item menos conhecido, né? Então é isso que você faz. Você faz um escalonamento dos itens de segurança e não divulga todos eles para todo mundo. Exatamente para você poder manter uma carta na manga e poder fazer a aferição. Já conseguiram fazer a tinta invisível? Ela existe. Existe há bastante tempo. É mesmo? A nota do dólar, eu não sei se é dólar, mas a moeda de Hong Kong, se eu não me engano, de Hong Kong, ela tem código de barra invisível. Você, com luz ultravioleta, você lê um código de barra que dá o número de série daquela... Como é que ela circula? Todo mundo tem que ter o leitor de código de barra? É isso, voltamos à pergunta, à minha explicação anterior. Certos itens é só para determinado nível. Por exemplo, só em banco você... Banco para banco, digamos. Exatamente. Aí, quando o dinheiro é depositado no banco, é levado no banco, o comerciante recebeu a nota falsa. Né? Aí ele vai e deposita no banco. O banco faz a aferição por ultravioleta. Certo. Quando o banco faz a aferição, ele percebe que o cara foi enganado. Então, de imediato, você já isenta o comerciante, porque é um item que o comerciante não conhece. O comerciante conhece aquele de raspar, aquele de olhar contra a luz e tudo mais, a textura do papel, ele conhece os mais comuns. Mas ele não conhece, por exemplo, que tem um código de barra em ultravioleta lá que precisa ser lido. Isso é visto no banco. Aí o banco já isola essa e já se dispara uma sindicância, uma verificação para tentar ver onde é que está o fraudador. Que legal. Não sabia que havia essa tinta. Sim. Existem, inclusive, só abrindo um parênteses, das tintas invisíveis, existem várias famílias já de tintas invisíveis. Existem tintas invisíveis reagentes, que danificam o documento quando você expõe ela a algum elemento, pode ser um elemento químico, pode ser luz, pode ser o que for, pode ser temperatura, existem tintas invisíveis que você vê, todas elas você vai ver com determinado processo óptico, tá? E deixa eu ver o que mais que nós podemos ter.
Bom, basicamente esses dois aí. Basicamente esses dois que são Me fala uma de coisa, nota. você tem já a placa de minutinhos? Já foi. Bom. Nós falamos de código de barras. Sim. Tem um monte de código de barras. Então, explica por gentileza, no teu livro, você fala enfaticamente e explica item por item. Mas eu não consigo, de fato, utilizar todos eles. Sim. Então, me explica, pode ser até genericamente, e as pessoas interessadas, por gentileza, se comuniquem com o www.publish.com.br, na pessoa do Paulo Adair, que ele literalmente, com muita gentileza, que lhe é peculiar, dará as informações. Mas, por gentileza, nos informe agora, esses códigos de base, agora surgiu um. Antigamente, que eu digo, há 20 anos, tinha só código de barras que o supermercado fazia e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, é 1968, quando surgiu o primeiro código de barra. Enormidade. O que é um código de barra? O que é um código de barra? O código de barra, basicamente, é o alfabeto da máquina. Ou seja, é para a máquina ler. É para a máquina ler rapidamente alguma informação. Qualquer máquina. Ou seja, substitui a digitação. Tá? Então, qualquer máquina que esteja preparada para ler códigos de barra, ela vai evitar que você digite um código como, por exemplo, imagina o caixa do supermercado digitando código por código de cada item que você compra no supermercado. Você leva 100 itens no seu carrinho de compras e ele tem que digitar lá, margarina 500 gramas do fabricante tal, em promoção. Imagina se ele tivesse que escrever tudo isso. Então o código de barras, ele numera, ele evita esse trabalho todo de digitação, fazendo com que a própria máquina já leia as informações referentes àquele item. Todo código de barra tem essa finalidade, evitar a digitação, evitar transcrever do meio impresso, né, para o digital, ao contrário. Né? Para fazer a logística, para fazer a digitação, automática dos códigos dos produtos ou do item que está sendo identificado. Isso funcionou durante, eu acho que, se eu não me engano, agora eu posso falhar, pode me falhar a memória, eu acho que é de 1968, final da década de 60, o primeiro código de barra para supermercados. Isso fez muito sucesso. Na época, na era de... Quando começou os computadores a terem um pouco mais de capacidade, porque as máquinas de supermercados, os leitores de código de barra eram bem simplificados, eram máquinas numéricas praticamente, você digitava apenas números. Então o código de barra original era só de números. Quando os computadores começaram a ter capacidade de escrever textos mais complexos, começou a ter a necessidade de se fazer a transcrição de textos mais complexos. Foi quando surgiu o QR Code, surgiu o código Azteca, surgiu vários outros códigos, e o nome técnico desses códigos, até puxando da arqueologia, são os glifos, né? Porque a gente fala assim, não, o QR Code é um código de barra. Não, ele não tem barra, né? Todo mundo conhece o QR Code, aquele quadradinho, né? Com 4 quadradinhos menores, com 3 quadradinhos menores em cada canto. E esse é um código gráfico. Na verdade, ele não é ele é o que a gente chama tecnicamente de glifo. Ele não é um código de barra porque ele não tem exatamente barras, mas ele é bidimensional, ele lê nos dois sentidos, x e y, né? Altura e largura. E aí ele consegue colocar muito mais informação do que os antigos códigos de barra numéricos do supermercado. Bem pequenininho, um quadrado bem pequeno, tá? Esse quadrado bem pequeno e versus a quantidade de informação que o pessoal tenta enfiar dentro desse quadradinho, pode causar dificuldade para ler. Então, muitas vezes o QR Code fica ilegível num celular. Qual é o equipamento hoje que você recomendaria para ler com boa qualidade o QR Code? O QR Code hoje qualquer smartphone consegue ler. Todo smartphone. Baixa um aplicativo. Até porque se não for um smartphone, ou seja, se ele não permitir rodar um aplicativo, ele não vai conseguir rodar o leitor de QR Code, porque não existe celular sem ser smartphone que já venha com um leitor de QR Code embutido. Ele não tem esse recurso intrínseco. Meu amigo, as suas instruções deverão ser findadas nesse momento. Boa, sempre úteis, por sinal. É a segunda vez que você vem ao programa. É a segunda vez? Então, muito prazer, eu agradeço muito o convite mais uma vez. Você está todo esbaforido aí, vindo ao programa rapidinho, né?
Meus amigos, nós conversamos com o doutor, o mestre Paulo Adair, palestrante, editor da revista Publish, e que nos deu a honra da presença. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade. Como eu disse para vocês, um assunto meio árido e que ele consegue, com uma filigrana muito interessante, com boa picardia, traduzir isso em termos de seres humanos normais, né? Para que todo mundo possa entender. Muito obrigado mesmo. Filigranas são, inclusive, itens de segurança. Boa, eu sabia que você ia deixar passar essa. Pessoal, até o bloco posterior com o doutor, o amigaço JB de Oliveira. Tchau, tchau. Um abraço.